Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Espaço Plural, o programa de entrevistas aqui da Unis TV, onde recebemos diversos convidados, abordamos todos os tipos de temas e hoje o nosso convidado é uma figura emblemática do basquete santacruzense, do esporte de Santa Cruz do Sul, Luciano Hillensheim. Ele é mordomo e massagista, mas ele não é só um integrante da equipe do União Corinthians. Ele é um cara que tem 2 títulos brasileiros, de 1994 e também de 2021, no retorno do esporte profissional, do time adulto do União Corinthians. Obrigado pela tua presença, obrigado por ter vindo fazer um bate-papo conosco aqui, Luciano. Obrigado pelo convite, Nelson. É um prazer estar aqui. Estou bem à vontade e à disposição para responder aí teus questionamentos. Estou muito feliz também por poder representar o basquete de Santa Cruz e o esporte em geral, né? Que a gente trabalha aí e estamos bastante tempo e com certeza é um prazer. Bom, o Luciano, ele é um cara muito bem quisto na comunidade santacruzense, é um cara que tem uma presença muito forte nos esportes de Santa Cruz do Sul, além do basquete, passou também pelo futebol, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Luciano, mas começando lá, como é que chegou no basquete, como é que foi o convite para estar presente naquele grande time lá que começou na década de 90, lá em 1990, como é que o Luciano recebeu o convite para trabalhar com aquela grande equipe? Eu estava trabalhando no Futebol Clube Santa Cruz, na época, né? Finalzinho dos anos 80, 89 para 90, quando começou a repercussão que o Corinthians montaria uma equipe profissional. Aí na época, quando surgiu mesmo, que anunciaram Ari Vidal, aí tinha que montar uma estrutura, né? Que ele propôs fazer uma equipe profissional, mas tinha que ter toda uma estrutura por trás. E aí eu fui convidado por uma pessoa que hoje já não está mais com a gente, que se chama Juarez Franco Bola, para ir um dia à tarde lá no Corinthians, que eles queriam conversar comigo. Eu digo, mas Bola, o que seria? Não dá para me adiantar? Me fala por telefone. Não, se eu estou mandando tu vir aqui, bem assim ele falou para mim, que eu quero falar contigo aqui. Tá bom. Fui lá no Corinthians, combinei um horário com ele e fui lá. Aí era para me convidar para vir trabalhar no Corinthians. O que eu queria para ir trabalhar no Corinthians? Eu digo, no momento eu estou trabalhando, estou empregado. Então não tem como eu te dizer o que eu quero. Eu tenho que voltar lá no Santa Cruz e ver a possibilidade de eu sair para vir trabalhar aqui com vocês. Não, então tu vai resolver isso, eu te dou 48 horas para tu resolver isso. E quando tu voltar aqui, tu volta para te apresentar para trabalhar. Assim a conversa. Aí eu voltei, fui lá no Santa Cruz, fui trabalhar no dia seguinte, aí pedi para falar com o presidente, na época era o Irineu Resch, e disse para ele, ó, presidente, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para o senhor. Eu recebi um convite para trabalhar numa outra instituição, e a notícia boa é que eu vou ganhar mais lá, e eu acho que o senhor não vai poder cumprir, me pagar o que eles estão me oferecendo, né? Ele disse, não, mas como é que é assim? Como é que vai me deixar na mão? Eu digo, não, eu vou lhe dar um prazo, vou até lhe auxiliar a procurar alguém para trazer para o meu lugar, né? Porque eu tenho interesse, quero crescer na profissão e, para mim, voltar a sair do Santa Cruz, no momento, seria um passo importante, porque eu vou trabalhar no Corinthians, é um campeonato brasileiro, os caras vão montar uma estrutura, né? Aí ele falou, não, tá certo. Não vamos barrar ninguém, se tu tem o convite, se realmente vai ser melhor para ti, não tem problema, a gente te libera. E aí foi isso, eu fui pro Corinthians e ali começou a minha trajetória. Como é que foi esse primeiro contato? Porque tu falava aqui que era um burburinho de se trazer o Ari Vidal. Mas e quando montou a equipe, quando ele realmente assumiu aqui, tu já estava presente, como é que foi esse contato, esse primeiro contato também com uma novidade para o basquete, se pensando muito alto, muito grande, trazendo um técnico que foi de seleção brasileira? Sim, ele teve 2 vezes, né? Teve em fevereiro, fez os primeiros contatos de 90
E aí ficou praticamente encaminhado que ele estava acertado. E aí ele voltou em abril, já com o projeto pronto, pedindo os jogadores que ele queria, né, já estava nominado e a direção teria que contratar, trabalhar em cima daquilo e montar o pool de patrocinadores, que na época já tinham acertado com a Arcal. Arcal, na época, empresa daqui, mas tinha mais empresas por trás que iam ser patrocinadores. Ali foi o meu primeiro contato com o Ari, em abril. E a temporada começou em julho, quando começou a chegar os jogadores, aí já estava toda a comissão técnica montada, e o Ari era um cara exigente, um gênio, né, difícil assim, mas pro bom, né, para as coisas do bem. Ele gostava do profissionalismo, e cumprir horário, tudo que era determinado, as coisas tinham que sair, e bem feitas, para dar certo. Era um dos lemas dele, né? E a gente procurou fazer isso. Esse contato com o Ari Vidal, essa experiência também de ter o Ari Vidal, o quanto isso também motivou, que tu acredita que tenha motivado também, ou tenha influenciado também a comunidade para abraçar um projeto de basquete? Com certeza, né? O nome do Ari era um peso, né? Tudo que ele carregava por trás, de seleção brasileira, do título, que tinha sido em 87, para 3 anos depois ele está em Santa Cruz, que o basquete do Corinthians na época era nível de estado. Vez que outra jogava ali em Santa Catarina, algum torneio, mas aí veio esse projeto com o Ari por trás, para jogar a nível nacional. E ele falou assim, nós vamos entrar não para figurar, para se destacar. E é aqui que vai começar a nossa trajetória. Pode ser o primeiro ano, mas nós já vamos brigar lá entre os 4 primeiros. E a gente já foi terceiro no primeiro ano. Era um cara diferente. Nesse caminho todo, quando tu chegou, qual era de fato assim a tua função? O teu contato com os atletas? Como é que era essa tua função dentro do clube? Eu cheguei como mordomo, né? Para cuidar do vestiário, de todo o material esportivo da equipe, e as coisas do ginásio, deixar o ginásio pronto para o treino, para os jogos. Na época nós não tínhamos ainda o poliesportivo, a gente começou a jogar no Colégio Mauá, então tinha que levar toda uma estrutura para lá, e era um horário específico, porque lá também tinha aulas, né? Então a gente só tinha um horário determinado. Às vezes a gente treinava de 15 para meio-dia até 1h30. E à noite depois que acabasse as aulas, tipo 18 horas até as 20, 20h30. E aí depois se passou do Colégio Mauá, foi aqui para a universidade, né, para a Unisc, nesse ginásio que tem aí, que foi até ampliado, porque na época era uma quadra só. E aí a prefeitura entrou na coparticipação e foi ampliado o ginásio, para poder colocar uma arquibancada do lado de cá, Sim. Que era de madeira que se colocava, já tinha de concreto. E aí veio o sonho de se ter o ginásio, né, cara? Que ficou pequeno nos 2 lugares que a gente tinha. Mas a minha função, na pergunta que tu fez, era isso aí. Eu trabalhava como mordomo, cuidava do material, e mais para frente se criou a possibilidade de, como é que nós precisamos de uma pessoa para cuidar dos caras? Ou contratar, tinha médico, tudo. Estava se começando, o fisioterapeuta no esporte. Aí, tem que contratar alguém. Eu não era formado, né? E também não tinha o curso ainda de massoterapeuta, de massagista, que daí o Corinthians me proporcionou de eu poder fazer o curso nas minhas horas vagas. E eu ia para Porto Alegre nos finais de semana que eu não tinha trabalho, estava de folga, fazia o meu curso lá de massoterapia, sábados de tarde e domingo o dia inteiro. E voltava para Santa Cruz. Era puxado. Era puxado. Bom, aí 94, porque começou em 90, como o Luciano falou, mas 94 foi o ápice do esporte, do basquete, tanto que até hoje é o único título nacional que o estado do Rio Grande do Sul
tem, né, no basquete nacional. A gente tem uma foto para mostrar aqui, o Luciano vai dar uma olhadinha também, tem uma foto, esse time aí do campeão brasileiro de 1994. Vamos falar um pouquinho desse time aí, como é que era lidar com essas feras aí, porque a gente tinha muito jogador de qualidade aqui, né? Tinha de verdade. Que nem o Ari apelidou eles, né? Os 12 condenados. E o Almir falava assim, ó, quando viu todo mundo, antes dessa foto aí, né? Que essa era de campeão, que era o time mais feio, em termos de beleza, né? E timezinho feio, ele dizia. Mas só tem jeito de nós ficar bonitinho, é fazer história. A história está aí. Todo mundo ficou bonitinho, de cabelinho limpadinho, de faixa no peito, medalha. Luciano novinho. Todo mundo, né? Novinho. Uhum. Como é que era trabalhar com essa equipe aí? Muito bom, Nelson. É. Nós criamos um ambiente assim, ó, era uma família. A gente não teve nenhum problema durante a temporada inteira, sabe? Foi tranquilo. E tinha um fato curioso, que a gente tinha a nossa folga, porque a gente jogava sextas e domingo. Então, normalmente, na segunda-feira era folga. E nós fazíamos um churrasquinho ali na casa do meu pai. E meu pai sabia, meu saudoso pai, que Deus o tenha. E ele gostava de receber a turma. Que legal. Toda segunda de noite, e inclusive o professor Ari sabia, porque Santa Cruz era uma cidade pequena naquela época, e não tinha onde ir em Santa Cruz. E todo mundo se conhecia. Ele sabia que a gurizada gostava de tomar uma cervejinha. Então, pô, vamos lá para a casa do cara. O cara abre a casa. O pai gosta de estar junto, faz um churrasco. Eles vão tomar a cervejinha deles lá, meia-noite, os caras vão embora para dormir. E isso foi a temporada inteira, assim. Fizemos muitos churrascos. Como é que foi, como é que era com teu pai, assim, aproveitando esse momento, assim, de ter na casa e depois, né, campeão brasileiro, como é que era essa relação? Ele mandou fazer uma bandeira e quando a gente voltou, né, de Porto Alegre, que ganhamos o título, ele colocou na parede lá na área. Que legal. E falou assim, filho, quando é que vai ser o churrasco aqui para nós comemorar o título? E a gente comemorou todas as vitórias aí com o churrasco, então agora tem que ser mais ainda, né? Meu pai gostava muito dos caras, então tinha uma amizade assim forte. O João Batista vai na minha casa até hoje, né? Que está aí na cidade, voltou a morar aqui. E o pessoal aí quando aparece, vem alguém aqui também, a gente se encontra. A gente fez aí o encontro dos 15 anos, né? Foi bem legal, ainda estava todo mundo. Conseguiu reunir todo mundo de novo, né? Verdade. Que lembrança mais marcante dessa temporada aí? Que realmente, assim, quando tu fecha o olho, tu lembra daquele momento marcante dessa trajetória que culminou com o título? Cara, o momento mais marcante foi nós chegar em Porto Alegre e perdendo, né? Nós estávamos com 2-0 atrás e a gente veio no mesmo voo de São Paulo, as duas equipes. Tu olhava para o semblante do nosso time, assim, todo mundo querendo chegar logo à hora do jogo para poder reverter aquela situação. Mas o que mais nos marcou era você sair do hotel ali em frente à rodoviária, era todos os taxistas ali, os caras nos apoiando, nos incentivando e falando assim, vamos lá, gauchada, não se entrega, né? Tem aquela música Galdéria que o gaúcho vai peleando, né? E não tá morto quem não luta, tá morto quem luta, quem peleia. E assim aquilo foi nos motivando e lá dentro do ginásio, no dia do jogo, você via colorados e gremistas, era um só, era Rio Grande do Sul, era Corinthians, era basquete. Isso nos marcou. Então era uma torcida única, era um estado contra uma equipe de outro estado. E isso foi fundamental, eu acho que serviu assim de motivação e nós todos vimos, né, que tinha um estado inteiro, uma torcida, tinha muita coisa envolvida. E nós tínhamos que reverter aquela situação. Porque o Corinthians saiu perdendo por 2-0, né? Perdeu os 2 primeiros jogos dessa decisão em São Paulo, inclusive os jogos foram em capitais, né?
no ginásio do Palmeiras, em São Paulo, e Exato. aí foi levado pro Tesourinha, Isso. em função da transmissão da TV na época, que era a TV Manchete. E no ginásio do Palmeiras, não tinha torcedor? Não tinha torcedor e foram colocados nos horários absurdos também, porque a gente jogou numa terça-feira e numa quarta-feira. Um jogo foi às 14 horas e o outro foi às 15h30. Em São Paulo, jogar na capital com a equipe de Franca, que ninguém tinha, né, identidade nenhuma com Franca na capital. Franca tem o seu domínio lá em Franca. Sim. É conhecido pela tradição que tem de torcida, de melhor time do Brasil, com todos os títulos que ganhou. Mas jogar em São Paulo não tinha fundamento nenhum. A gente jogou em Porto Alegre e a nossa torcida estava lá, o estado estava lá, né, lotado, e ficou gente de fora. E isso foi um diferencial, foi o nosso sexto jogador, foi a nossa torcida. O terceiro jogo ele foi o mais... o segundo jogo ou o terceiro jogo foi o mais complicado na tua visão? O terceiro jogo. Terceiro. Porque no momento que a gente empatou a série, a tendência é você dar aquela respirada, falar assim, pô, agora falta uma só. E aí, a gente foi para o intervalo do jogo 10 pontos atrás. E tendo feito a força que a gente fez nos 2 jogos anteriores, pô, falta meio tempo. Na época não tinha os quartos, né? Uhum. Eram 2 tempos de 20. Pô, falta 20 minutos, moçada. E, pô, me lembro até hoje. Os caras estavam de cabeça baixa, tipo, o Ari vai chegar, vai dar um esporro, que nem ele falava, né? Um esporro, carioca. Uhum. Vai mijar todo mundo aqui. Não, cara. Ele só motivou os caras. Ele não cobrou ninguém, ele não falou. Ele só motivou, moçada. Vamos voltar lá. Nós não vamos tirar 10 pontos numa bola. Não existe cesta de 10 pontos. Vocês têm condições, vocês trabalharam, vocês lutaram muito. Vocês chegaram até aqui. E agora faltam 20 minutos para a consagração. Nós vamos reverter isso aí. E acabou ali o intervalo. Os caras voltaram para a quadra. E aí mudou o jogo. Em 3 minutos do segundo tempo, dos 20 até os 17, que é regressivo ali, a gente ficou a 1 ponto o jogo. E aí o Franca sentiu, a gente passou na frente e botou 9 de diferença. Aí o Hélio já começou a sapatear, a gritar, tomou falta técnica. E aí não parou mais, cara. Aí não segurou. O trem embalou e agora é para vitória. Esse momento, acredito que todo torcedor santacruzense da comunidade tem esse momento marcado. E virou uma tradição, né, das famílias de Santa Cruz ter o basquete como um esporte. Mas tem uma passagem, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem uma passagem muito bacana dos jogos em Porto Alegre, né, das filas que tu falou, dos ingressos e tal, mas tem o norte-americano, o Brent, ele estava machucado nessa época, porque se comentava que ele tinha um problema na sola do pé. E tu teve um papel fundamental também para que ele pudesse jogar. Como é que foi esse momento também? Ele, desde a semifinal, que a gente jogou contra o Palmeiras, ele andou trocando de tênis. Recebeu uns tênis novos lá, que veio para ele, e ele começou a usar o tênis. E ele fez uma bolha, mas não é uma bolhazinha, ele fez uma bolha que era, né, embaixo do pé, e ele não tinha como apoiar, e doía, né? Ela já tinha saído a pele, sangrava. A gente fazia o curativo, mas a gente tinha que arrumar uma maneira de amortecer para ele poder... Aí ficamos pensando, eu lembro, a gente arrumou uma esponjinha de lavar louça. Se fez um orifício nela para ele apoiar e ele não encostava mais a sola do pé no tênis, apoiava em cima da esponja com o curativo. Para não sentir a dor. Para não sentir a dor. Um pouco de dor ele sentia, lógico, mas Sim. Ele conseguiu aguentar tanto os treinos como os jogos. Então cada jogo era uma esponja nova. A gente fazia o orifício ali, já tinha a medida certinha e botava, e ele jogou os 3 jogos.
E aí ele me abraçava, me agradecia e falou assim, pô, se não fosse você, eu não ia conseguir jogar, porque doía muito. Tanto que depois ele ficava lá com o pé de molho, né, e tratando, e o doutor fez até uma injeção lá, uma infiltração para ver se acelerava o processo de cicatrização, mas não tinha, porque cada vez que tinha um impacto, ela abria. E a esponja foi a nossa solução, cara. O cara é uma coisa, né, que não se imaginava o que poderia, mas aí, pô, pensando, a gente conseguiu, pô, vamos fazer isso, vamos testar no treino, se der certo, tu vai poder jogar com ela tranquila. Que loucura. São histórias, né, do esporte, histórias de quem está lá dentro. Eu queria te perguntar também sobre... a gente sabe que um título desse tamanho, ele muda a vida de muita gente, dos jogadores principalmente, de quem está na quadra, o Ari e do Luciano. O que o título te trouxe, o que ele mudou, como é que ele chegou para ti? Claro que tem o reconhecimento da comunidade e tal, mas o que de fato esse título brasileiro trouxe para o Luciano Hillensheim? Olha, Nelson, para mim foi gratificante, né? Eu dei um passo assim em termos profissional, o reconhecimento, né, que a gente falou, e financeiramente também, né, melhorou em todas as situações. E abre muitas portas. Você fica conhecido, você fica visado, né? As pessoas te respeitam, te conhecem na cidade e viu que você fez um trabalho junto com uma equipe toda, né? E chegou no ápice, ganhou. Então isso é marcante. E você, claro, para currículo é importantíssimo, né? Você bota lá no seu currículo, você foi campeão, você estava naquela equipe. Pô, às vezes nas férias, tu ia para algum lugar, ia para o litoral, as pessoas te encontravam. Pô, tu era do Pitch Corinthians, tu é o fulano de tal. Então, isso não tem preço, né, cara? Pessoas te reconhecer aonde você quer que esteja, pelo fato de você estar naquela equipe que ganhou um campeonato fora dos grandes centros, né? Marcou uma cidade, uma geração inteira, né? Quem conviveu aquilo ali vai lembrar pro resto da vida. Dos dois americanos, né? A gente falou aqui do Brent, o Merritt e o Alvin Frederick, foram os dois americanos que foram os nomes um dos nomes daquele time que a gente tem muitas lembranças, né? Porque tinham muitos jogadores bons, né? Tinha Joel também, né? Joel, pivô. Então, assim, obviamente o pessoal lembra muito do Ari, mas a equipe era muito forte. Mas o que falar desses dois americanos, assim? Porque tem toda uma adaptação também, né, com relação à cidade. A gente vê, acompanhando hoje os jogos de basquete, a gente sabe que tem uma adaptação do jogador estrangeiro, da comunidade, ele está fora do seu país, a língua é diferente. Como é que era aquele momento, como é que era para eles estar em Santa Cruz do Sul? Olha, o Alvin já era um retorno, né, que ele já tinha vindo nas temporadas anteriores, e o Brent era a primeira vez. O Alvin a gente já sabia, né, que era o craque do time, era o diferencial. E teria que ter sempre um outro para, né, acompanhar. E o Brent era a primeira vez que vinha para o Brasil. Não se sabia. Tinha, né, os vídeos, é que nem hoje, os vídeos, os empresários, o agente por trás. Mas existe uma expectativa e depois tem que ter a confirmação na quadra. E quando o Alvin normalmente chegava mais para o final do ano, porque naquela época se jogava, a Liga Nacional começava em janeiro e ia até final de abril, maio. E ele jogava no Chile ou na Argentina 3, 4 meses antes. Ele não vinha para o campeonato estadual, para os torneios amistosos, porque ele já vinha para encaixar na equipe e já para começar o campeonato. E o Brent não, o Brent veio no início da temporada, ficou com nós aqui, fez os jogos amistosos, os torneios que a gente jogou. Na época tinha um campeonato que se chamava a Liga Sul Minas, para as equipes que não tinham estadual forte. Então a gente ia para Santa Catarina, Paraná jogava, ia lá em Minas jogava, o Minas vinha aqui, jogava com os 3 do Sul. E assim a gente ia indo. E eu lembro de um episódio que o Ari cobrou muito do Brent, era a questão do lance livre. Pô, você com esse porte
e do jeito que você joga agressivo, você vai receber muita falta. Só que o teu lance livre é muito ruim. Tu tem menos de 50% de aproveitamento. Tu acerta um, erra um, às vezes errava sempre os dois. E aí quando se aproximou de começar o Campeonato Brasileiro, o Ari chamou o Brant e tu vai treinar separado o lance livre, para melhorar o teu lance livre. Se tu não chegar a 80% de aproveitamento, eu vou te mandar embora. E tu tem 30 dias para treinar e melhorar esse teu aproveitamento. E? Melhorou. Treino. Melhorou. Às vezes o Ari ainda fazia umas brincadeiras, pegava uma nota lá de $100, de $50 e botava assim na linha do lance livre. Se botar 10 seguidos sem errar, você pode pegar a nota e levar. Eu tenho uma última antes da gente ir para o rápido intervalo, que foram os 2 vice-campeonatos, né? Na sequência, depois de ser campeão em 94, 96 perde para o Corinthians, do Oscar, e 97 a revanche contra a Franca. Qual foi o mais dolorido para o Luciano? Eu acho que 97. Porque a gente teve a chance no 4º jogo, lá em Franca, que a gente estava na frente, 2-1, e fecharia o jogo em 3-1. Que o Douglas, na época, chutou uma bola de 3 pontos. Se cai ali, já ganhava o jogo. Só que ela rodou em cima do aro e saiu, e o Joel pegou o rebote. E os caras tinham o Vargas naquela época. José Vargas, um pivôzão, né? Que quem viu os jogos daquela época sabe do que eu estou falando. O cara era fenomenal. O Joel pega o rebote e sobe para um gancho. A bola que ele estava acostumado a fazer. E jogou a bola bate em cima do aro e o cara tira a bola. E termina o jogo. Foi no último lance. No último lance. A gente estava 1 ponto atrás. Se a bola do Douglas cai, ganhava o jogo, porque ia ser de 3. Aí não caiu, pegamos o rebote e ele errou a segunda chance, que era uma bola de 2, passaria 1 ponto na frente. Lá dentro de Franca, aí seria maravilhoso, né? Ganhar de 1 ponto no 4º jogo. Aí eles ganharam, aí a gente foi para o 5º jogo e aí não deu. Perdemos. Era uma rivalidade, né? Era uma rivalidade. Se formou uma rivalidade muito forte com Franca, né? Até em função, porque os 2 técnicos tinham sido da seleção brasileira. Sim. O Ari foi primeiro e depois veio a geração do Hélio Rubens. Então eram ex-2 técnicos da seleção brasileira. E eles tinham essa rivalidade entre eles. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para seguir esse bate-papo com o Luciano Hillenstein, que é bicampeão brasileiro de basquete, integrante da comissão técnica de 94 do Corinthians e também do União Corinthians em 2021. A gente já volta. Existem várias ações muito fáceis que tornam você uma pessoa muito mais sustentável. Quando for pedir um suco, por exemplo, peça sem canudo. Evitar sempre o consumo de copos plásticos, adotando uma caneca, também é uma boa. Ou quando for ao supermercado, que tal levar uma sacola retornável? E aí, vamos reduzir nosso consumo de plástico? Uma campanha Unisque TV. Que tal acompanhar as nossas produções e também os bastidores da Unisque TV? Para isso é muito simples. Basta nos seguir no Instagram e também no Facebook. Claro, você pode nos acompanhar também pelo canal 15 da NET e pelo nosso canal no YouTube. A gente espera por você. Estamos de volta com o Espaço Plural, o programa de entrevistas aqui da Unisque TV, hoje recebendo o mordomo e massagista Luciano Hillenstein, bicampeão brasileiro de basquete, integrante da equipe de 1994 e também de 2021. Luciano, a gente falou muito dos momentos bons do basquete, mas 2002 foi o último ano
que a equipe, daquela equipe, né, formada dos anos 90, que criou uma geração de torcedores, mudou o basquete no estado do Rio Grande do Sul, não só em Santa Cruz do Sul, mas a forma como para ter uma equipe para se torcer, um representante do estado num nacional, no Campeonato Nacional de Basquete. 2002 foi o último ano. 2003 encerrou, não teve mais time profissional. Como é que foi aquele momento para ti também? Foi triste, porque a gente, né, ficou esse tempo todo e teve grandes momentos e se imaginava que teria uma continuidade, talvez com menos recursos, mas que não acabasse, continuasse, porque foi um projeto que se começou e deu certo, né? Porque às vezes as coisas acabam quando dão errado ou por falta, mas o que se alegou foi falta de patrocínio. E aí não tem o que fazer, né? O esporte, em geral, precisa do patrocínio. Se não tem o apoio, não tem o patrocínio, o que o clube, né, para não até ter problemas de patrimônio e não perder as coisas, resolveu fechar o basquete profissional e continuar só com a base. Mas a base se manteve. E essa chama sempre, mesmo pequena, estava lá. O Corinthians jogando aqui a nível estadual e sempre, né, conseguiu se manter com categorias de base. Até que aparecesse, né, novamente, era a ideia que se tinha que algum dia poderia aparecer alguém para tentar reerguer esse profissional. Voltar a ter aquela chama acesa do basquete profissional, porque foram 19 anos sem basquete profissional. Mas nesse período, tu sai do basquete e tu volta para o futebol. Tu tem passagens por Juventude, por Passo Fundo, a gente tem até fotos aqui daquele momento tu também na Serra, aí no Passo Fundo e também no Juventude. Aí, como é que foi esse período? Eu tive que me reinventar, né, Nelson? Voltar para a minha origem, da onde eu tinha vindo, que era o futebol, porque eu precisava trabalhar. E mesmo aqui em Santa Cruz, era difícil porque as duas equipes daqui tinham calendários pequenos, que era só jogar o gauchão ou jogar a divisão de acesso, e eu precisava trabalhar o ano inteiro, porque eu tinha minha família, eu tinha minhas coisas, né? Dependo dessa renda, não tenho outra renda. Então a ideia foi, eu recebi uns convites, primeiro ali foi Passo Fundo, que na época o Beto Campos, que ainda estava entre a gente, era técnico de futebol e tinha acertado com o Passo Fundo. E aí, nas conversas, a gente se encontrava, se conversava, e ele me convidou, tu quer trabalhar em Passo Fundo? Eu estou indo para lá, é time de primeira divisão. Digo, olha, Beto, para mim é interessante, seria importante. Eu tinha um convite para permanecer numa avenida, né, na época, que eu estava trabalhando lá, tinha trabalhado o ano anterior lá, mas para mim era mais interessante ir para Passo Fundo, que eles iam jogar mais tempo, que teriam a Série D, depois do gauchão. E aí eu fui para Passo Fundo, aceitei o convite dele e trabalhei 2 temporadas lá. E depois tu foi para Caxias? Logo em seguida, terminou a Série D lá em Passo Fundo, eu recebi um convite, que a gente fez um jogo contra o Juventude pelo gauchão, e o Luciano Nagel, irmão do Adriano Nagel, que trabalhava no Juventude como coordenador das categorias de base, me chamou, falou, olha, eu te conheço e eu tenho uma proposta para te fazer, eu preciso de um massagista no Sub-20 para trabalhar o ano inteiro. Porque lá as categorias de base têm calendário. Sim. E joga a Copa São Paulo e agora está começando a Copa do Brasil, tem coisas, e Campeonato Brasileiro Sub-20. Te interessa? Pô, Luciano, me interessa. Para mim é melhor do que aqui ainda em Passo Fundo. Então, a hora que tu tiver um tempinho, estava terminando, foi a última rodada do gauchão, até que a gente jogou contra o Juventude. Falou, a hora que tu te desligar daí, tu me procura, me liga e vai a Caxias pra gente resolver e acertar. E não teve dúvida, eu fui a Caxias em março de 2016, já acertei com ele, isso era uma sexta-feira, aí ele disse, eu só preciso voltar a Santa Cruz, pegar minhas coisas e segunda eu tô aqui para trabalhar. Quanto tempo ficou em Caxias?
4 temporadas. 4 temporadas. De março de 2016 a 2020, ali em março, quando começou o negócio da pandemia. Que daí parou tudo, né? Não tinha mais nada, não tinha treino, não tinha jogos, eles liberaram a gente para ir para casa. Pode voltar para casa, a gente não sabe quando vai retornar. E o clube vai fechar por enquanto. E quando a gente tiver a liberação da federação, né, e dos órgãos aí, que na época controlava o negócio da pandemia, a gente comunica a vocês vêm e retomamos o trabalho. O Corinthians retoma o basquete adulto 2017 para jogar estadual, mais 2019, 20. Quando é que foi o convite para voltar? Final de 2020. 2020 para jogar daí o Campeonato Brasileiro da CBB, acho que foi 2021. Isso. Foi no começo do ano, né? Foi, em janeiro. Aquele período de jogar em bolha, né? Porque era só numa sede por causa também da pandemia. Também. E aí, como é que foi essa volta, esse momento, esse convite para voltar, para fazer parte de novo do basquete? Cara, para mim, assim, né, na época e na hora foi uma surpresa. Porque eu encontrei o Diego Puntel e o Atos Calderaro, que na época era o técnico. Eu estava caminhando ali na Avenida dos Imigrantes, eu fazia a minha caminhada todo final de tarde, e eles estavam em frente à empresa do Diego. E eles me viram, aí o Atos me chamou. Falou, quero te apresentar o diretor de basquete aqui, e a gente tem um projeto aí para o ano que vem, e eu já te conheço há tanto tempo, nós temos intenção de montar um time profissional, voltar ao profissional e jogar o NBB. Só que antes a gente tem a campeonato da CBB, que é a Liga Ouro, que começa em janeiro. E se tu quiser e tiver à disposição, a gente está te convidando, a gente senta um outro dia aí para te trazer de volta para o basquete. E daí até brincou comigo, Diego, se tu botar esse cara aqui dentro do vestiário, resolve todos os teus problemas, tu não vai ter problema, tu vai ter solução. E assim começou o meu retorno para o Corinthians. No finalzinho daquele ano, a gente ainda jogou o campeonato estadual, que eram 4 equipes, e aí teve 3 quadrangulares. Um foi até aqui na Unisc, um foi em Santa Rosa, porque o Santa Rosa jogou aquele ano, o Sojão. E o outro foi em Caxias, que o Caxias também estava, né? Uhum. E a gente perdeu, ficamos em 3º lugar. Afinal foi Caxias e Sojão. Uhum. Mas dali tinha já um esboço de time, e eu disse, nós precisamos reforçar esse time para jogar o CBB, senão nós vamos passar vergonha lá. E aí começou a se pensar em nomes, né? Aí veio o Caferata, veio o Lelê, veio o Malaquias, e por último a contratação de peso assim, foi o Ralf Ansalone, pivô. Aí já tinha o Ícaro, tinha os guri daqui, mais um outro moleque de São Paulo que veio, que agregou o grupo. Então nós já tínhamos um grupo assim de 10, 12 jogadores, que eram profissionais, com exceção do Ícaro, que já estava num outro momento da carreira dele, mas era um cara que queria encerrar a carreira no basquete ou poder jogar um campeonato brasileiro pela cidade dele, que era Santa Cruz. Aí o meu retorno também, eu digo, para mim é uma satisfação voltar e poder trabalhar onde sempre foi a minha casa. Eu vi tudo isso aí acontecer, e agora poder jogar novamente e ter a possibilidade de jogar um brasileiro, era uma alegria imensa. Aquele campeonato, a semifinal foi contra o Botafogo. Foi o momento mais difícil, mais tenso? Foi porque teve um problema na quadra lá, em Brusque, onde a gente fez os jogos finais. Muita umidade, tinha chovido durante a tarde e o início da noite, e a quadra ficou impraticável, não escorregava muito, e aí os caras começaram a cair, e aí a arbitragem parou o jogo e falou, tá perigoso para a integridade física dos atletas, e temos que resolver isso aí, se vai continuar o jogo, eles têm que dar um jeito na quadra, mas aí a organização era de Brusque, os caras teriam que resolver, e tinha televisão transmitindo, então os caras queriam decidir uma coisa, ou termina hoje ou vai jogar amanhã. E no outro dia estava marcada a final. Tinha que sair
Que já tinha, o primeiro jogo já tinha um finalista, que era o Flamengo-Blumenau. Blumenau. E precisava definir o segundo, que era entre Botafogo e União Corinthians. E aí o jogo parou, a arbitragem cumpriu o regulamento, que era 1h30, para resolver a situação da quadra. Eu lembro que teve reuniões lá, que a diretoria, o Diego e o Atos participaram, junto com o pessoal do Botafogo e o vice-presidente da CBB, que estava lá na época. O Botafogo não queria jogar, o Corinthians queria jogar. Não, mas vamos resolver a quadra. Aí começaram a correr atrás lá de um produto lá que chama pó de magnésio, que os ginastas usam para não escorregar, e jogar aquele pó. A quadra ficou embranquecida toda, parecia um cal assim, né? Deu uma amenizada. Não ficou 100%, mas dava para continuar o jogo. E o Botafogo tinha voltado para o hotel para jantar, porque eles não tinham, né? O jogo parou muito tempo. A situação era o seguinte: o cara ligando, vocês têm meia hora para estar no ginásio, o jogo vai prosseguir, você não vai acabar com o WO. E os caras, não, nós vamos voltar, vamos jogar. Então o jogo continua. Ali foi um momento tenso, porque a gente estava na frente, né, quando parou o jogo, 10, 12 pontos, e eles voltaram, e aí reaquece, volta, aquela coisa, mas a gente não sabia como é que ia estar o foco, né, cara? E os caras deram uma encostada no jogo, no placar. O jogo veio a 3, 4 pontos. Mas a gente conseguiu levar, aí reagiu, abriu de novo para 10 pontos, e aí foi até o final. Bom, classificamos. Outro dia, agora vamos descansar, vamos para a final. Aí acontece isso aqui, ó. Tem essa foto aí, eu vou pedir para o Pablo, por favor, colocar aquela foto do Lúcio. Aí acontece isso aqui no outro dia, campeão brasileiro de novo. E aí? Qual é a sensação de... Vem um filme, tipo, de novo, Corinthians, título. Sim, isso aí me remeteu a 94, né? Ter essa possibilidade de novo, e agora com um anel ali, né? Que marca, que a gente antes não tinha isso, só tinha a medalha, troféu. Pô, e ganhar sempre é bom, né? Sendo já o bicampeonato, né, para mim, e ali acendeu a chama de ir pro INBB. Ganhou a Liga Ouro. Bom, agora a gente falava pro diretor, agora você tem que correr atrás do patrocínio. E ele sorria e falava, uma coisa de cada vez, hoje é dia de comemorar. Depois a gente vai providenciar isso aí. Mas é muito legal, cara. São memórias e momentos assim que a gente relembra e é só alegria, né? O Corinthians vai para a 5ª temporada de NBB. Como é que tu vê esse momento do basquete? Tanto de Santa Cruz, o profissionalismo, mudou muito daquela época de 90. A gente vê hoje times com muito investimento. Franca, Flamengo, teve o São Paulo uma época também com muito investimento. Exato, mudou, mas assim, ainda continua, por exemplo, os grandes times dos grandes centros, sempre com mais investimento, né? Para nós aqui sempre uma dificuldade. E para trazer jogadores de ponta, eles pensam muito, né? Repensam até, às vezes te exigem mais coisas que eles exigiriam lá no grande centro, por estar fora do eixo. Mas a gente conseguiu, a gente fez o retorno, né? Essas temporadas que já jogou aí, e vai passo a passo, voltando, já essa última agora que terminamos há pouco tempo, a gente já deu um salto de qualidade com um pouco mais de investimento. Ainda está longe do que os grandes que estão aí brigando pelo título investem. Mas a gente abriu um horizonte e disse, não é tanto assim para chegar lá de novo. A gente conseguiu já, na 4ª temporada, chegar entre os 8. Chegamos a estar em 5º lugar. Jogamos um Super 8. Isso já é um salto de qualidade. Claro, bastante. Né? E aqui sempre teve a tradição. 4 anos jogando, 4 temporadas a melhor média de público. Então, quer dizer, apelo, torcida, gosto pelo basquete se tem. É um produto que está aí para o empresário aproveitar e divulgar a sua marca. Junto, agregando. Se todo mundo faz, né? Por que Santa Cruz não pode fazer novamente e voltar a ser grande e brigar por título?
Como é que é a relação hoje de vestiário? Tu é um cara de vestiário daquela época, hoje a gente tem rede social, celular, então os caras estão sempre ali também. Como é que é essa relação hoje com o atleta? Ele mudou? Houve uma mudança, obviamente, mas o que de fato muda daquela época para agora, assim? Com certeza, né? Com as redes sociais aí, muita coisa mudou. Enfim, antes a gente tinha um convívio mais próximo, porque as pessoas se procuravam mais e a gente estava ali no dia a dia. Hoje, o pessoal chega do treino com o celular na mão, vai para o treino, porque daí não pode usar, vai ficar lá no armário dele fechado. Termina o treino, a primeira coisa que ele vai procurar é o celular. Então tem um pouco de diferença, eu acho assim, um pouco de distanciamento, né? Mas isso faz parte da cultura. São os novos tempos e a gente tem que se adaptar a isso. Em relação ao dia a dia de vestiário, eu me dou bem com todos eles. Brinco, né? Sou uma pessoa receptiva, procuro tratar todo mundo igual, né? Não tem diferença, e criar um ambiente mais sadio possível. E proporcionar por trás ali o que a gente pode para deixar eles em condições, tanto para treino e para jogo, se sentirem à vontade. Não ter, grandes, o meu amigo lá, o Bernadelli, não tem bengala para dar desculpa. Ah, faltou isso, faltou aquilo. Não. Vocês têm tudo à disposição aí, o que vocês precisam, o que é necessário para o seu dia a dia de trabalho ser competente. A gente está chegando no final, mas antes eu tenho uma pergunta que é pessoal mesmo, mas tu acredita que ainda é possível ver o União Corinthians numa final de NBB? É possível ver isso? É possível, claro. A gente tem condições, desde que se tenha o investimento necessário, um aporte financeiro, né, de montar uma grande equipe e trabalho, e com a torcida que a gente tem, tenho certeza que, a gente jogou de igual para igual com os times que estão brigando pelo título hoje. E foram detalhes. E o basquete é isso, né? É um jogo de acerto e de erros. E são detalhes. Às vezes tu perde um jogo no detalhe e às vezes tu ganha um jogo no detalhe. E eu acredito, se tiver as condições necessárias, a gente pode voltar a brigar por um título novamente e até ganhá-lo. Luciano, tricampeão brasileiro. Pô, seria maravilhoso, né, cara? Fecharia a minha carreira com chave de ouro. Já está muito boa, excelente. Mas quanto mais, melhor. É isso. Por que não, né? Entrar por um hall, que são poucos que chegam nessa situação. Exato. Luciano, obrigado. Nelson. Obrigado. Satisfação. Obrigado pela participação. É muito bom saber das tuas histórias, da tua trajetória, uma trajetória vitoriosa e que a gente possa ver o Luciano numa final de NBB. Obrigado. É isso. O Espaço Plural de hoje fica por aqui. A gente volta numa outra oportunidade com novos entrevistados, trazendo muito mais para você. Até mais.